Obrigado aí pela presença de todos vocês, mais uma vez. E vamos começar aqui para a gente não atrasar muito. E à medida que as pessoas forem solicitando a entrada, eu vou liberando, então, a entrada delas. Boa noite do estado de São Paulo. Boa noite, Joaquim. Curitiba também está presente. Bom, então vou fazer o seguinte, vamos compartilhar a tela aqui. Eu gostaria que vocês me confirmassem se vocês estão vendo a tela aqui do evento. Vocês podem me dar uma confirmada pelo chat? Está funcionando, né? Vocês estão vendo, né? Ah, então tá bom. Bom, pessoal, então, mais uma vez aí, bem-vindos a essa live aqui de lançamento do meu e-book, Transformação Digital do Conceituação. Na realidade, isso aqui, eu acho que é um grande encontro aí, um meeting de amigos, né? Para comemorar o nascimento desse filho aí tão esperado em tempos tão difíceis aí que a gente está vivendo, né? E eu gostaria de começar o nosso papo só aqui relembrando um pouco as regras para facilitar, né? A gente começa às 7 horas, a gente vai mais ou menos até às 8, né? Aproximadamente 1 hora de apresentação. E depois a gente vai ter um tempo aí para bate-papo, para perguntas, se vocês estiverem interessados. Todos vocês estão entrando em mute, né? Isso é automático, para evitar aqueles barulhos, o cachorro latindo, a criança chorando, o caminhão de lixo passando e principalmente a bateção de panelas aí, né? Que atrapalha um pouco, né? E ao final, então, a gente vai liberar aí as perguntas via chat, se vocês quiserem, vocês podem ir colocando. Espero que eu consiga responder a todas aí, tá? Então, vamos lá, né? Qual é a agenda aqui da nossa live, né? Primeiro eu vou fazer uma introdução onde eu vou me apresentar, acho que nem todos me conhecem. Vou falar um pouquinho também sobre a nova economia, né? As mudanças que estão encabeçando, né? O mundo que a gente está vivendo hoje. Vou falar um pouco também, obviamente, do porquê, né, que eu estou fazendo esse e-book, né? E tenho alguns agradecimentos assim especiais que eu gostaria de deixar públicos de pessoas que me ajudaram bastante, né? Depois, então, eu vou falar sobre o e-book, ou seja, o objetivo dele. Vou discorrer um pouquinho sobre como é que ele está estruturado, alguns artigos, né? E qual é a mensagem, as mensagens principais que eu estou deixando com esse e-book, né? Depois disso, eu vou dar uma perspectiva para vocês sobre os próximos passos que eu quero fazer do ponto de vista de produção digital, por assim dizer, e vou liberar para as perguntas, tá ok? Então, esse basicamente aqui é a agenda aqui da nossa live. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Artenberg, eu sou carioca, tenho 2 filhos pequenos, a Alice de 9 anos e o Theo de 6 anos. E a minha carreira é uma carreira de executivo de informática, essencialmente. Eu fui executivo de informática de grandes empresas globais, como a Souza Cruz, a Light, L'Oréal, Sephora, e também trabalhei em startups e trabalhei em empresas de consultoria internacionais. Então, eu tenho uma formação, ao mesmo tempo, que é uma formação de negócios, né, por assim dizer, mas, ao mesmo tempo, também com viés tecnológico, né? Então, nesse tempo, eu tenho desenvolvido um trabalho muito grande de escrever artigos, né? Fazer palestras, consultoria, workshop, né? Sobre transformação digital e focando cada vez mais nisso, né? Em estratégias de transformação digital, inovação e gestão desse mundo digital. Eu participo de 2 grupos de CIOs, um do Rio de Janeiro, dos membros do Rio de Janeiro, também fui presidente, e participo de um grupo de CIOs de São Paulo, a ABLTI, uma associação que tem aproximadamente uns 400 membros, né? E também faço um trabalho
de membro de conselho de inovação de algumas empresas. Então, esse aqui sou eu, né, que está fazendo essa apresentação aqui para vocês, tá? Então, vamos ao próximo slide. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a nova economia, né, que todo mundo debate muito sobre isso e tal, mas eu acho que é muito importante a gente ter uma noção bem clara antes de qualquer coisa, né? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, eu não estou ouvindo, mas eu acho que estão reclamando aí que tem alguém com o microfone aberto, eu pediria para fechar os microfones. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso por aqui ou se a gente ter que falar individualmente. Pediria para todo mundo fechar os seus microfones, tá? Para que a gente não tenha problema de ruído aqui. Obrigado aí, tá, o Roberto, pela dica. Ainda tem alguns microfones abertos. Edson, Fernando, Guilherme. Então, se vocês puderem botar em mute aí, eu agradeço. Antes da gente começar a falar aí da nova economia. Ok? Obrigado, pessoal aí. Já fecharam? Obrigado, Joel. Fala, Joel, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a nova economia, né, gente? O que é a nova economia em primeiro lugar, né? Existem algumas características ou circunstâncias que trouxeram esse advento que a gente hoje está chamando de nova economia, né? Eu acho que o advento talvez mais importante de todos, né, foi o surgimento da internet, que do ponto de vista comercial, né, ele surgiu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e com esse surgimento houve uma aceleração, houve praticamente uma mudança no eixo de poder que antes era dos produtores para o cliente final. E o que acontece com isso? Hoje, né, quando você vai fazer uma compra, não há 20 anos atrás, mas hoje você pode basicamente escolher o produto, o serviço que você quer, você pode fazer comparação entre preços, você pode fazer comparação entre fornecedores, você pode ver rating de fornecedores para ver quais são aqueles que mais satisfazem e, inclusive, pegar recomendações nas redes sociais com seus colegas, né? Isso é uma coisa que não era possível atrás e até o século XX inteiro, praticamente desde 1920, que a gente tem uma economia capitalista muito baseada no sistema tayloriano, ou seja, fabricação em altíssimo volume, né? Economia de escala, para ter redução de custo, né? E para ter muita padronização e, consequentemente, pouco produto. Então, nós vivemos aí praticamente um século tendo que engolir uma variedade de produtos muito pequena em relação ao que hoje a gente pode. E uma das mudanças que a internet está possibilitando é justamente a configuração do poder cada vez maior do cliente. Não só para ter uma personalização maior do produto, né? Mas hoje o cliente está exigindo preço, o cliente está exigindo facilidade de interação com a marca, o cliente está exigindo velocidade no atendimento, né? Então, há uma mudança significativa nesse aspecto, né? E isso aí é uma das coisas que mais tem afetado, né, gerado a nova economia. A globalização, acho que em grande parte, ela foi proporcionada pela internet e, obviamente, por algumas outras invenções aí que incrementaram muito o comércio internacional. Por exemplo, o próprio container, né, que foi inventado depois da Segunda Guerra Mundial e na realidade, ele quadruplicou isso. O Guilherme Brito está me avisando que tem gente que está com o microfone em aberto. Por favor, feche aí para não atrapalhar. Ok? Obrigado aí a todo mundo. Bom, o segundo evento também que é extremamente importante foi o evento da desintermediação, né? Então, vocês veem fenômenos como Uber, Airbnb e uma série de outras plataformas que estão surgindo para eliminar o trabalho dos intermediários. Isso é uma tendência muito grande que você não tinha antes, né? E a gente vai ter muito modelo de negócio falindo e novos modelos de negócio surgindo baseados em plataformas digitais, com ênfase no aspecto da desintermediação. Então, eu diria que essa uberização da economia também é um dos fatores muito importantes
da nova economia. Terceiro, é o surgimento de novos modelos de negócio, que é essa figurinha aqui simpática que eu coloquei. Desde o momento em que você começa a ter plataformas digitais e tecnologias que permitem você saber o que o teu cliente quer, como ele quer, quando ele quer, você começa a desenvolver modelos de negócio cada vez mais interessantes, né? E esse exemplo aqui que eu estou mostrando aqui é um modelo muito bacana, que é um modelo chamado D2C, Direct to Consumer, né? Esse é um modelo onde os empreendedores perceberam que nem toda a experiência do consumidor é uma experiência interessante. Então, vamos supor, ir no supermercado para ficar comprando ração de cachorro, ossinho, colchãozinho e casinha para cachorro não é lá muito interessante, não é uma experiência muito enriquecedora. Então, o que eles fizeram? Eles construíram um site onde eles se conectam com os principais produtores desses artigos e você então faz uma assinatura, onde você recebe mensalmente ou na frequência que você quiser um pacotinho para o seu cachorro com todas essas coisas. Então, isso, vamos dizer assim, é uma espécie de evolução do comércio eletrônico convencional. É uma evolução no sentido de você agora para assinatura. E existe um case muito famoso também do Dollar Shave Club, lá de Nova York, que é um clube que vende aparelho de barbear e o refill ele vende através de assinatura mensal. Então, você pode comprar pincel de barbear, aparelho de barbear, o refill da lâmina, e a lâmina e o aparelho são todos assim especiais, né? Então, isso é uma coisa bastante forte também que está surgindo cada vez mais, né? Enfim, então você tem vários modelos de negócio. O próprio Uber e o Airbnb são modelos de negócio de certo modo novos, né, porque são em cima de plataformas que têm tecnologias específicas, mas tem coisa muito mais surpreendente que está chegando aí. O quarto elemento que eu acho que caracteriza a nova economia é o fato de que as novas gerações, cada vez mais, elas estão querendo ter muito mais acesso aos bens do que ter a posse dos bens. Então, isso a gente começa a ver já, por exemplo, no processo de aquisição dos imóveis, né? A quantidade de aluguéis está subindo 2 vezes mais do que a quantidade de aquisições de apartamento, de acordo com a indústria da construção. Então, a própria indústria da construção ela já está olhando isso, assim como a indústria automobilística também está olhando isso, e você está construindo apartamento agora para alugar, não é mais para comprar. Da mesma forma também, você vê isso na indústria automobilística, né? Serviços de aluguel de carros cada vez mais sendo requisitados, porque as pessoas não querem mais usar o carro na cidade e estão querendo só alugar um carro no fim de semana para viajar. Então, cada vez mais a gente tem uma mudança, principalmente que foi iniciada com o pessoal da geração millennial, né? Agora a geração Z, que está chegando aí também, nós achamos que a tendência vai ser cada vez maior nesse aspecto. E, por último, obviamente, a gente tem aí tecnologias que são super disruptivas, né? Esse é um exemplo de carro aí da Tesla, né? Mas a gente tem tecnologias assim, extremamente disruptivas, não só agora, como alguns anos atrás também. Eu não sei se todo mundo se lembra, mas essa coisa de Netflix, né, Amazon, né, tem uma tecnologia por trás chamada video streaming, né? E essa tecnologia é uma tecnologia que surgiu nos anos 90 através de uma empresa nos Estados Unidos e essa empresa ela simplesmente roubou 15% do faturamento do market share do mercado fonográfico americano. Então, as empresas ficaram desesperadas, fizeram um lobby e mataram essa empresa, né? Então, vários anos depois, isso aí foi evoluindo e foi, vamos dizer assim, legalizado ou foi liberado, né? Mas isso causou um impacto muito grande, foi realmente disruptivo. Nem toda tecnologia nova chega a ser disruptiva. E muitas vezes é uma coisa que a gente tem que ver também, o que é disruptivo não é a tecnologia, mas é o modelo de negócio baseado naquela tecnologia, né? Se a gente olhar, por exemplo, o Airbnb e o Uber, né? As tecnologias que eles usam, né, dentro da plataforma deles não são tecnologias efetivamente disruptivas, né? A inteligência artificial e a geolocalização já estão no mercado há décadas, né? Elas vêm se aprimorando, mas na realidade o modelo de você desintermediar usando uma plataforma que consegue equacionar oferta e demanda é que é realmente a verdadeira disrupção. Então a disrupção ela é no modelo de negócio.
Então, a nova economia ela é constituída por uma mudança no eixo do poder do produtor para o consumidor, a perda de poder também dos intermediários, a possibilidade da gente desenvolver novos modelos de negócio, a transformação de produtos em serviços, que a gente vai ver, vamos discutir um pouco adiante também, né, que é outra característica, né, dessa nova economia, dessa economia digital, a preferência do acesso àquele bem mais do que a posse efetivamente, e, por último, o surgimento de novas tecnologias, né? Então, vamos dizer assim, essas são as 5 ou 6 dimensões que eu acho que marcaram essa nova economia, né? E, bom, dado isso, né, por que eu resolvi escrever esse book aqui, né? Na realidade, o que eu comecei a notar a partir de 2000, quando eu comecei a ter experiências mais concretas com digital, foi um desconforto cada vez mais significativo dos executivos das empresas com relação ao que era digital, né? A maioria dos executivos não sabia, e eu acho que ainda não sabe muito bem, se sentem muito desconfortáveis com essa questão digital de novas tecnologias. E com isso, por uma questão de pressão, eles começam a fazer uma série de iniciativas sem ter uma visão, sem desenvolver uma visão estratégica, e delegando essa responsabilidade muitas vezes para pessoas que são de tecnologia, mas que não entendem de modelo de negócio, que não entendem de estratégia. Então, o resultado final disso são investimentos mal realizados, né? Então, você vê no Valor Econômico aí muitas vezes reportagens de empresas que se dizem moderninhas, porque elas botaram espaço de coworking, né? Tá cheio de puff, mesa de ping-pong, sinuca, futebol totó, pode trazer o cachorro, mas na realidade 3 ou 4 anos depois eles fecham tudo aquilo porque não rendeu nada. Então eu estou até utilizando aqui essa reportagem da Valor Econômico aí para chamar a atenção de vocês, no sentido de que isso aí é uma coisa que acontece muito, e por mais que as empresas queiram parecer modernas, muito poucas efetivamente estão sendo modernas. Esse caminho é um caminho que não é fácil, é um caminho que tem uma solução, obviamente, mas ele não é um caminho milagroso, né? Então, eu acho que esse book, a tentativa minha é de ajudar não só os executivos, né, mas todo mundo que esteja dentro de um processo de transformação digital, ou seja, todos, né? Presidente de empresa, diretor, gestor, colaborador, até mesmo profissional liberal, né? A entender o que é a nova economia, quais são as mudanças que estão ocorrendo, quais são as oportunidades, quais são os riscos, né, que está se correndo, e como tirar o melhor proveito disso. Eu acho que esse aqui é o objetivo do e-book e de tudo isso que eu tenho feito ultimamente. Eu acho que está faltando esse conhecimento no Brasil, principalmente na América Latina, talvez mais do que no primeiro mundo, e eu acho que a gente tem oportunidades fantásticas aí que a gente pode aproveitar, e esse meu e-book é uma das ações, então, dentro desse contexto, tá? Então, essa é a razão pela qual eu escrevi esse book. Bom, eu gostaria de aproveitar e fazer aqui um agradecimento para 3 pessoas. Eu sei que são muitas pessoas, mas em especial 3 pessoas que eu considero aqui os meus 3 reis magos aqui, né? O primeiro deles é um cara que eu não sei se está presente aí, acredito que não, que é o Vicente, que é um cara que há 3 anos atrás chegou para mim e falou: Sérgio, você tinha que escrever um livro, cara. Pega esse teu conhecimento, bota no papel, compartilha com as pessoas, cara. Vai fazer consultoria e compartilhar. Então, Vicente, eu queria te agradecer de coração aí a força que você me deu. Tá aí o filho aí tão esperado, viu? Graças a você, né? Outra pessoa também que eu gostaria de agradecer do fundo do coração é um cara chamado Antônio Mendonça. Esse cara é um headhunter da Korn Ferry. E esse cara foi a pessoa que me primeiro apresentou um parceiro para eu desenvolver a consultoria em transformação digital. E essa parceria com a Korn Ferry foi sensacional. Foi com uma grande empresa de construção, onde eu fiz mais de 10 workshops, 3 palestras online, e que foi o que me colocou no caminho, vamos dizer assim, dessa consultoria. E, por último, eu queria agradecer muito ao Alexandre, ao Maurício também, que é o sócio dele, que, de certo modo, me ajudaram, estão me ajudando, né, a trilhar essa estrada digital. Por incrível que pareça, por mais que a gente seja executivo de tecnologia, o caminho do mercado digital, né, da economia digital, é um caminho diferente da vida corporativa.
e se não fosse o Alexandre, eu não estaria aqui, não estaria podendo até fazer essa live com vocês. Então, de coração, meu muito obrigado aí para vocês. Vocês foram muito importantes, ainda são super importantes aí para mim. Bom, quais são os objetivos aqui do nosso e-book, né? Existem basicamente 4 objetivos, né? Primeiro, como eu falei para vocês, é ajudar os profissionais a entender que diabo é isso de nova economia, o que é a transformação digital, que eu acho que é uma coisa relativamente simples de entender, é um pouco mais difícil da gente fazer, mas eu acho que já entendendo, 50% do problema está resolvido, né? O segundo seria esclarecer alguns conceitos e principalmente responsabilidades que existem na jornada da transformação digital, porque essas responsabilidades não estão sendo assumidas, principalmente pela alta liderança das empresas, né? Eles estão jogando no colo do pessoal técnico, do gerente de inovação, do diretor digital, coisas que dizem respeito a decisões de modelos de negócio. E isso você não faz, isso é uma decisão que vai repercutir, inclusive, no preço da ação da empresa, se for uma companhia aberta, né? O terceiro motivo, o terceiro objetivo seria demonstrar que a transformação digital ela é um processo, ela tem uma metodologia, ela é uma disciplina que você tem que seguir à risca, ela tem métricas, ela tem governança, não é simplesmente você sair testando novas tecnologias, não é isso. Isso é um processo que começa com um planejamento estratégico, como vocês vão ver no livro, e depois ele vai até as implementações, mas sempre a gente olhando o resultado, o retorno sobre investimento, enfim. Tem uma série de regras, é uma metodologia como qualquer outra, né? E a gente precisa conhecer. O último objetivo do e-book é proporcionar uma visão completa desse processo. A gente tem muito livro, muito evento que fala sobre tecnologias em especial, né? Então a gente vê, não, vamos fazer um evento sobre analytics, agora vamos fazer um evento sobre internet das coisas, vamos fazer um evento sobre blockchain. Isso é muito bacana para quem entende de tecnologia. Mas o cara de negócio, ele não vai numa palestra sobre analytics nem de blockchain. O cara de negócios, o cara que é dono da empresa, o presidente, os diretores, eles têm que ter uma visão completa desse processo para que eles possam saber como liderar o processo. E a minha percepção é que falta isso no mercado, né? Então, esses são os 4 principais objetivos que eu vejo com esse livro. Então, esse livro ele tem 149 páginas, né? Ele está dividido em 6 blocos. Ele não foi escrito de uma forma, vamos dizer assim, propositada, né? Foram artigos que eu fui escrevendo nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos, e que eu reuni esses artigos dentro de uma certa lógica que fazem sentido, fazem uma certa sequência. Então, você tem um capítulo 1 que trata de artigos que dizem respeito aos aspectos estratégicos de uma transformação digital, o que é, o que não é, qual é a diferença de transformação digital com inovação, quais são os riscos que você tem, os fatores críticos de sucesso. Depois você tem um segundo capítulo que seria artigos em relação à inovação, ou seja, uma vez claro o que é a transformação digital, vamos tratar um pouco de como as empresas podem inovar, como é que elas têm que se estruturar para inovar, qual é o grau de ambição de inovação que essas empresas têm, né? Porque você pode ter várias soluções, desde você desenvolver internamente, inventar a roda internamente, até você contratar alguém para inventar a roda para você, né? Ou você assinar a roda que já foi inventada, ou você comprar uma empresa que é a roda. Então, você tem várias formas de você lidar com essa inovação. Então, eu discorro um pouco sobre essas possíveis estratégias aí de inovação. O terceiro capítulo, eu falo sobre tecnologias, né? Mas eu não falo sobre todas porque o objetivo do e-book não é efetivamente fazer um compêndio sobre tudo que é tecnologia, mesmo porque é difícil até você acompanhar. Mas eu acho que existem 2 ou 3 tecnologias que são assim, extremamente importantes a gente conhecer e entender o potencial delas para o negócio, né? A primeira tecnologia é a internet das coisas. E a segunda tecnologia seria a inteligência artificial e todos os desdobramentos que a gente tem da inteligência artificial, né? Machine learning, deep learning, reconhecimento facial. Nós temos uma série de tecnologias que decorrem disso. Eu acho que essas 2 tecnologias são fundamentais para se entender, porque o potencial delas de mudança dos modelos de negócio é enorme. E não é só para indústrias pesadas, para indústrias ricas, né? Existem casos até de setor artístico, né?
usando essas tecnologias para poder fazer novos modelos de negócio. Então, por curiosidade, existe um teatro na Espanha, que é um teatro de comédia, chamado Teatro Eneu, e eles desenvolveram, né, uma aplicação de inteligência artificial de reconhecimento facial. E eles criaram um modelo de negócio chamado Pay per Laugh, ou seja, você paga o quanto você ri. Exatamente. Então, como é que funciona isso? Você é reconhecido facialmente por essa inteligência, você senta no seu lugar, cada risada que você ri, a inteligência ela te cobra 3 centavos de euro, até um limite de 28 euros. Então, se a peça não for engraçada, você não vai pagar, né? Então, se vocês veem, se um teatro de comédia já está utilizando isso, o que não dizer, então, dos grandes negócios, né, das grandes companhias? Então, esse é o mundo que a gente está vivendo, né? Ou seja, você paga pela risada, na China você já não dá mais senha, a senha é o seu sorriso, né? E com esse sorriso você não precisa nem mostrar mais o teu cartão magnético. Na China você já tem mendigo que, em vez de pedir a esmola em dinheiro, ele tem um QR Code ali que ele fica esperando que você faça um scan do QR Code dele para depositar, então, a esmolinha na conta virtual dele, né? Então, a gente está vivendo num mundo que está mudando muito. Então, é importante vocês entenderem aonde essas tecnologias podem levar. Depois nós temos um quarto capítulo que fala, obviamente, sobre o impacto dessas coisas nos negócios. E aí eu entro um pouco com a minha experiência pessoal, né? Ou seja, eu falo um pouco de shopping centers, né? O que está acontecendo com shopping centers. Não sei se vocês sabem, mas os modelos de negócio dos shoppings tá mudando muito. Existe shopping center que na cobertura já tem pista de hipismo, né? Tem shopping center que tem coisa de golfe, tem circo, né? Tem um no Canadá que chamou Cirque du Soleil, né? Tem shopping center no Japão que é formado somente por startups de novos produtos, né? E o próprio Walmart, né, também está se rendendo a isso e está fazendo shopping centers próximo às comunidades que eles atendem, né? Então, tem uma questão de tecnologia e modelo de negócio ali muito grande que está entrando e nesse artigo eu exploro isso. Existe um outro artigo também que eu coloco aqui que é sobre a transformação digital na construção. É muito interessante também, porque a construção é uma das empresas é um dos segmentos mais atrasados que você tem, se você comparar a evolução da produtividade, né, com outras, né? De acordo com uma pesquisa da McKinsey de 2017, a construção estava até atrás da indústria da caça e pesca. Mas eles estão retomando, eles estão recuperando esse atraso e como, né? Então, por exemplo, eu tive numa grande construtora, a maior construtora brasileira, eles estão com 40 squads ali trabalhando, eles já criaram uma empresa de construção só para alugar apartamento, não é para vender. E existem tecnologias assim bastante poderosas, né, que estão sendo usadas na construção. Não sei se vocês ouviram falar no BIM, né, que é o Building Information Modeling, né, que é uma espécie de 3D que você vê todas as plantas do prédio e qualquer alteração que você faça, ela se reflete em todas as outras plantas, inclusive no folheto do prospecto de venda. Então é bastante interessante isso. Alguns governos na Europa já estão pedindo as plantas dos prédios, os projetos em arquivo BIM, assim como o próprio governo do estado da Bahia parece que já está começando a demandar que os arquivos, que as informações sejam digitalizadas nesse formato de arquivo, né? Falo também sobre a questão da mobilidade, as consequências de você ter serviços como Uber, né, e correlatos nas grandes cidades, o quanto isso está roubando do transporte público e como que as cidades vão ter que se reestruturar para poder fazer com que essa malha de meios de transporte se integre da melhor forma possível, né? E qual vai ser o papel do Uber e dessas empresas privadas nisso. Enfim, tem artigos assim bastante interessantes que vale a pena conhecer. Depois eu passo um pouco pela cultura, que eu acho que é a segunda coisa mais importante numa transformação digital. A primeira é liderança e a segunda, para mim, é cultura, né? Então, sem cultura, sem mudança de mindset, não adianta nada, né, se você não mudar a cabeça. E isso é uma das coisas mais complicadas que a gente tem na transformação digital, porque a gente está trabalhando há mais de 100 anos com uma economia de tayloriana, onde você tem silos funcionais, né? Marketing não fala com vendas, que não fala com produção, que não fala com finanças, né?
que não fala com logística, né? E agora não, agora você tem que construir um produto como um todo para o seu cliente final, não importa qual é a área da empresa, né? Um produto digital. Então, essa mudança de cultura, assim como também, por exemplo, outro traço importante, você aprender a assumir risco, né? A nossa cultura corporativa é uma cultura de risco zero, né? Ou, em bom português, a gente encostar na parede, né? E isso vai ter que mudar, porque se você não assumir risco, alguém vai assumir esse risco por você depois e a sua empresa não vai sobreviver. Então, é importante também que haja uma cultura de tentativas e erros, né? E que principalmente se aprendam com esses erros, né? Uma outra coisa também que é muito importante é uma cultura que é baseada agora em dados, né? A gente está lidando com uma quantidade crescente de dados e esses dados dão informações para a gente extremamente importantes. Então, de certo modo, definitivamente acabou a era do achismo, né? Agora a gente tem que se basear em dados, inclusive para criar novos produtos, para melhorar funcionalidades de produtos e serviços. Enfim, a gente tem dado a dar com cabo aí, né, para a gente poder fazer isso, né? E a mudança cultural ela não se delega, né? Já como dizia Steve Ballmer, né, o cara que era da Microsoft, porque isso é uma coisa também que pertence à alta direção da empresa, né? Então a cultura é uma coisa fundamental. Bom, o sexto capítulo é um capítulo sobre as lições aprendidas e aí são todas aquelas lições aí que eu aprendi a duras penas, né, que eu procuro dividir com vocês, né, do tipo, olha, só começa a fazer transformação digital depois que você arrumou a sua casa. Se você não tem sistemas integrados, você não pode fazer uma plataforma corporativa, né? Se você não tem uma plataforma corporativa, você não vai conseguir pendurar nada digital em cima dela. Então, você não vai conseguir fazer uma transformação digital. Você vai ficar parecendo moderninho, mas só vai no máximo aparecer no valor econômico, né? Tomar cuidado com as armadilhas também da transformação digital, ou seja, é necessário ter planejamento, ter estratégia, desenvolver uma visão, é necessário a gente envolver todo mundo na empresa para que não haja sabotagem. Então, eu acho que tem uma série de dicas aí de coisas que eu aprendi, né? Principalmente esse último artigo aqui, os mártires e os heróis, né? E que eu sempre falo, a diferença entre o herói e o mártir é que o herói ele tem um sponsor, né? O herói tem um patrocinador. O mártir é aquele que é bom pra caramba, que é super bem intencionado, mas ele não conseguiu obter apoio político, ele acaba sozinho e, no final das contas, acaba sendo culpado, né, das coisas que estão acontecendo, né? Então, basicamente, esses são os capítulos, né, os 6 capítulos. Tem uma sessão final de bônus que estão todos os vídeos que eu produzi no meu canal do YouTube. Obviamente, já deve ter mais vídeo produzido, né? Mas vocês podem começar já a acessar os vídeos e estabelecer a relação com esses artigos também, porque eu procurei fazer isso sempre de forma integrada, né? E o objetivo é justamente dar uma visão também pessoal, dar um testemunho mais dinâmico, né, do que simplesmente ficar lendo. Esse livro ele pode estar sendo lido por artigo, pode estar sendo lido por sessão também. E então acho que você tem liberdade total para ler esse livro aí, né? Eu gostaria de acusar aqui a chegada do Vicente, que é uma das pessoas que eu fiz um agradecimento aqui especial e volto a agradecer. O Vicente foi um dos meus 3 reis magos aqui e que eu agradeci aqui do fundo de coração o nascimento desse livro, né? O Vicente foi o cara que plantou essa semente na minha cabeça e eu sou eternamente grato a você, Vicente, e a Carla também, a sua esposa, tá? Você chegou tarde, então eu estou revalidando aqui o meu agradecimento, tá? Bom, então, essa é a estrutura do livro, né? 6 capítulos, vocês veem que ele vai da parte estratégica, passando por inovação, depois ele entra em tecnologia, ele entra no impacto disso para o mundo dos negócios, né? E ele fala de cultura e fala também de lições práticas, né, que a gente pode ter de processos de transformação digital. Então, eu acho que é um livro que tem, ele cobre bastante, né, o espectro todo da transformação digital e eu espero que vocês achem a leitura interessante e, obviamente, eu me coloco desde já à disposição para a gente conversar sobre capítulos, né?
Esse livro ele procura trazer algumas mensagens, né, que eu acho que não custa nada a gente estar sempre reforçando. A primeira delas é que a transformação digital ela é uma necessidade, né? Não é mais uma questão, como ainda tem muita empresa nessa situação, não é uma questão de você ficar convencendo a diretoria que a gente tem que fazer transformação digital. Eu tive conversando com empresas multinacionais europeias, onde a diretoria no Brasil quer ser convencida de que precisa ter transformação digital. Eu acho isso extremamente perigoso e preocupante, né? Porque foi nessa que muita empresa teve reveses financeiros assim enormes, porque ela não acompanhou, não ouviu os avisos, né? E essa transformação digital ela pode ser alcançada com estratégia, com disciplina, com planejamento, né, e com gestão. A segunda mensagem que a gente pode tirar desse livro é que liderança e cultura são cruciais para a gente ter sucesso nisso. E eu acho que uma coisa também muito importante que as empresas tendem a se perder é no foco. Existe tanta possibilidade, existe tanta tecnologia, existe tanto fornecedor e, principalmente, existe tanta historinha que o pessoal conta no mercado que você acaba se perdendo. Então, é muito importante você escolher uma visão clara, você escolher uma macroestratégia clara, seguir isso, e à medida que você for tendo resultados, você vai escalando isso, né? Mesmo que você não esteja aproveitando outras coisas, é melhor você fazer uma coisa de cada vez, de forma que você tenha controle dos avanços que você está tendo, para que você não se pulverize. Eu tive visitando empresas, principalmente do setor agrícola, poderosas, que tinham 4 usinas e cada usina estava fazendo as suas inovações que eram, coincidentemente, as mesmas. Estavam fazendo pesquisa com o mesmo objetivo. Então, eu acho que isso é um problema sério, né? Eu tive visitando e prestando consultoria para empresas do setor elétrico, onde os projetos chamados de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, que são projetos extremamente importantes, que abordam novas tecnologias, são projetos cuja duração prevista é de 4 anos. Isso não existe mais, gente, né? Isso não significa que tem que se fazer projeto de 3 meses, é claro, mas significa que você tem que mudar completamente a filosofia do setor e dessa questão de pesquisa e desenvolvimento. Se você tem uma tecnologia que pode reduzir custo e aumentar o faturamento da empresa elétrica, você vai esperar 4 anos para isso? Isso é inadmissível, né? Então, ainda tem muito disso no mercado, especialmente em alguns setores, né, como eu falei para vocês. A terceira mensagem é que é importante ter conhecimento, é importante ter experiência de transformação digital, desse mundo digital, para que se tenha sucesso. Eu acho que o mix das pessoas que têm maturidade, senioridade corporativa, maturidade do ponto de vista de modelo de negócio, juntando com pessoas que têm conhecimento tecnológico, é a melhor mistura, é a melhor composição que a gente pode fazer. Porque um sem o outro não consegue. Se for só o pessoal tecnologia, vai fazer produto que eventualmente ninguém está querendo. E se for uma pessoa só do negócio com senioridade, de repente vai perder a oportunidade de usar determinadas tecnologias que realmente poderiam encantar determinados públicos-alvo, né? E, por último, a quarta mensagem é que a tecnologia, a transformação digital, ela não é efetivamente um projeto, é uma jornada. Uma jornada no sentido de que ela demora anos. Ela tem data para começar, mas ela não tem data para terminar. Então, se a gente pegar, por exemplo, a General Electric, né? A General Electric, desde 2000 que ela está lutando para isso, né? As ações da General Electric em 2000, elas caíram de $60 para $6. General Electric era uma empresa que tinha uma infinidade de business units, inclusive de eletrodomésticos, né? Quem é que não se lembra, né? Do ferro de passar, sei lá, da geladeira, não sei o quê. E eles foram se desfazendo disso, se desfizeram do GE Capital, né? Que faturava $19 bilhões, para ser uma empresa digital, né? E eles criaram uma plataforma que é muito conhecida hoje, chamada Predix, que é uma plataforma de internet das coisas, onde você coloca sensores nas turbinas dos aviões e os engenheiros de manutenção monitoram isso e conseguem fazer manutenção preventiva, manutenção preditiva, manutenção corretiva e dar uma série de informações para o cliente, né, que é a indústria de aviação, as companhias aéreas.
Então, existem casos assim muito impressionantes de transformação digital. A própria Lego, que é uma empresa que foi fundada em 1932, que também em 2004 quase que entrou à falência, e ela conseguiu se refazer através de uma transformação digital muito bacana, né? Ela hoje tem uma grande plataforma onde ela, ao mesmo tempo, ela criou um marketplace onde ela tem pessoas que constroem esculturas Lego e pessoas que colecionam esculturas Lego, né? São os grandes colecionadores. E com isso ela consegue atender esses dois públicos, porque o escultor Lego ele precisa da peça, então ele compra da Lego. E o colecionador da Lego está sempre comprando ou as esculturas ou peças da Lego também. Então, com isso, eles conseguiram também reconquistar o posicionamento deles contra outras empresas de brinquedos, como a Hasbro, os chineses, etc. E tal. Então, tem muito case interessante. Isso é papo aí para outra live para a gente, sobre transformação digital de empresas centenárias. Então, a transformação digital não é só para empresa pequena, tá, gente? Ela é para empresa de qualquer tipo, desde que você tenha a cabeça aberta de modificar o seu modelo de negócio. Bom, o que eu estou pretendendo, o que eu estou vendo aí como o próximo passo da minha produção digital, né? Eu estou lançando daqui a pouco um webinar como produto, ou seja, esse webinar ele já está pronto, e aí você vai numa plataforma de ensino à distância e você acessa esse webinar, que é um webinar de introdução à transformação digital, onde você tem com um pouco mais de detalhe, né, cases de sucesso, como é que é o framework da metodologia digital, e ele vai estar disponível numa plataforma chamada Hotmart. Depois eu vou passar para vocês. A segunda iniciativa que eu estou pensando é em desenvolver algumas ações para ajudar os pequenos negócios que estão sofrendo com a questão da pandemia. Mas é uma ajuda mais pragmática, não é uma ajuda a nível de estratégia, é uma ajuda de sentar com os caras e ajudar o cara a cadastrar os produtos dele, por exemplo, no Mercado Livre, né, ou os serviços, para que ele possa sair vendendo imediatamente, né. Uma terceira iniciativa que eu estou pensando também quer dizer, estou pensando não, que eu já estou fazendo, desculpem, é a mentoria online sobre transformação digital. Presidente de empresa, gestor, analistas, coordenadores, profissionais liberais, todo mundo que quiser ter uma mentoria sobre isso através de sessões online, semanais, eu estou oferecendo esse serviço porque eu acho que muita gente tem vergonha de dizer que não sabe. E quanto mais para cima você vai, mais difícil é o cara admitir que ele não sabe. E às vezes ele não tem tempo de ir para Harvard ou sei lá para onde, né? Singularity University, para o MIT, para fazer um curso de não sei quantas semanas que vai trazer para ele muita teoria, mas pouca aplicabilidade no mundo real. Então, eu ofereço esse serviço de mentoria. Uma outra coisa também que eu estou criando, que é um produto digital, vai ser uma academia de transformação digital, onde eu vou fazer com que, em 10 aulas, todo mundo possa aprender, né, os principais aspectos da transformação digital e, principalmente, saber mexer com as categorias, ou seja, saber mexer com Business Canvas, desenvolver uma visão digital, escolher estratégias digitais, enfim, todas essas coisas que você precisa para definir uma transformação digital. Então, essa academia vão ser 10 aulas e todo mundo vai ter dever de casa aí para fazer, vai ter que se organizar em grupo, vai ser um workshop online, vamos dizer assim, né? Depois eu vou estar, obviamente, eu estou sempre produzindo vídeos, artigos e podcasts, né? Prosseguindo, então, essa minha caminhada, né, de produtos digitais. Então, esses são basicamente os próximos passos que eu estou vendo no curto prazo. Então, feito isso, eu queria aproveitar, então, e deixar em aberto para as pessoas agora fazerem fazerem suas perguntas, né? E eu aproveitar também para beber um pouco d'água. Então, eu estou aberto aí a quem quiser perguntar, por favor, coloque aí as suas perguntas aí.
Oi, Sérgio. Valéria, posso fazer uma pergunta? Oi, Sérgio. Tá bebendo água? Aliás, eu queria desejar boa Páscoa para todo mundo, que hoje é o dia da Páscoa judaica, tá? Então, Lechaim aí para todo mundo. Você está escutando a gente, Sérgio? Sérgio, acho que você não está escutando a gente. Eu acho que o Sérgio não nos escuta. Valéria está querendo perguntar? Isso. Tá me escutando? Não é, mas não é para falar, Valéria, é pelo chat. Ah, tá. Desculpa. Não, eu botei todo mundo em mute, João. Eu só tô. Você está me ouvindo, né? Então, vamos fazer pelo chat a pergunta, porque. Obrigado, Armando. Parabéns, Sérgio. Certeza de sucesso. Obrigado. Oi, Ítalo. Ítalo Flâmia vai fazer uma pergunta. Todo mundo te escuta, mas você não escuta a gente. Não escuto porque está em mute, né? Vicente, essa parte da academia será à noite? Quantas pessoas por turma? Entendo que o digital tem limite de pessoas. Vou levar a empresa, pois acredito que tem muito conteúdo. Olha, tem a ver, eu acho que tem uma questão B2C e uma questão B2B, né? Se você tiver quórum suficiente, a gente pode fazer uma academia focada numa empresa com cases específicos daquele segmento de negócio. Esse produto digital que eu estou fazendo é mais para o B2C, são para as pessoas em geral que queiram conhecer um pouco mais. E nos trabalhos de grupo eu vou procurar ver se existe alguma semelhança entre os segmentos de negócio dessas pessoas, até para que eles se juntem e pesquisem casos de sucesso e tragam as respostas para os pepinos que eu vou dar para vocês descascarem, né? Então, tem uma versão B2B e uma versão B2C, tá? Roberto Matias, muito obrigado aí pelos parabéns. Ítalo, Sérgio, o que você acha que deve acontecer com a transformação digital pós-Covid? Eu acho que a gente já está vivendo isso, né? Eu acho que são duas questões. Uma coisa é o que vai acontecer com a transformação digital, outra coisa é com o mundo, né? A transformação digital vai seguir adiante, talvez até mais acelerada. Eu acho que o mundo ele está mais sensível para o fato, para o risco, né? Primeiro, de você ter pandemias com mais frequência, e segundo, de você ter pouquíssimos países como Índia e China que detêm a fabricação tanto dos remédios quanto dos equipamentos que são essenciais para isso, né? Então, eu acho que vai haver uma espécie de reviravolta, de retomada da produção nacional de itens que vão ser considerados de segurança, de saúde pública, né? Não só de segurança nacional, mas de saúde pública, que no final das contas tem a ver com a segurança nacional. Essa é a primeira coisa que eu vejo. A segunda coisa que eu vejo vai ser uma redução muito grande no tráfego de pessoas, porque primeiro vai ficar aquela suspeita, né? Se você de repente não vai pegar o vírus em outro país, e segundo, porque você vai descobrir que realmente você não precisa viajar. Com esse uso massificado aí, que tem acho que 20 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas, eu não sei quantos zeros tem, né, que estão usando o Zoom, né? Fica complicado agora você justificar uma viagem de primeira classe, né? Então, eu acho que isso vai ser uma grande mudança. Eu acho que tudo aquilo que depende de interação com o cliente, com o parceiro e com o colaborador, que seja através de meio digital, vai se intensificar de maneira exponencial. Eu não sei se a gente vai chegar a mudar um modelo de negócio como numa transformação digital, mas que a gente vai exponencialmente se digitalizar, com certeza eu acho que a gente vai, né? Deixa eu ver quais são as outras perguntas aqui. Heinz, excelente iniciativa, Sérgio. Parabéns, muito sucesso. Obrigado, Heinz. Quero ver se a gente ainda passeia de moto. Roberto Matias, obrigado. Santoro. Não, eu não escuto vocês, não, é verdade.
Lucas Santos, gostei bastante, quero muito ler o e-book, parabéns. Bom, o e-book eu vou disponibilizar para vocês através do e-mail, eu vou botar o link através do qual vocês vão poder fazer o download, tá? Porque deve ter uns 17 mega aquilo, não vai caber no e-mail, né? Então, para todo mundo que entrou aqui na live e se inscreveu, automaticamente eu vou estar mandando esse e-book, tá? Marcelo Borges, sucesso, Sérgio. Tive a oportunidade de trabalhar contigo, tentando levar a transformação digital para clientes e entendo os desafios. O Covid é um grande acelerador da transformação. Foi um empurrão involuntário, é verdade, Marcelo. Muito obrigado, Juliana, e pelos parabéns. Joaquim, Sérgio, queria fazer um elogio, uma apresentação clara e didática. A primeira pessoa que vejo falar no cenário nacional que domina o assunto, que não está aqui para enrolar. Olha, se eu domino o assunto, eu não sei, mas eu não estou aqui para enrolar, isso eu garanto a vocês. Tá? Eu acho que a última coisa que eu vou fazer é enrolar. Por quê? Eu acho que a formação que eu tenho, assim como vários colegas meus que estão aqui participando, como o João, o Alexandre, né? A gente foi CIO, ou a gente é CIO. E o CIO, ele é o culpado de tudo na empresa. Se a internet não funciona, ele é culpado. Se o helpdesk não funciona, ele é culpado. Se o presidente não recebeu o notebook dele com o mouse, ele é culpado. Então, como a gente é culpado de tudo, a gente tem que dar solução, né? E a nossa solução não é papel. É claro que a consultoria é uma coisa super valiosa, né? Só que o presidente da empresa ele não quer papel, ele quer o mouse, né? Então, eu diria que a gente teve uma boa escola, né? Obrigado aí pelo comentário. Valéria, o e-book estará disponível aonde? Bom, como eu falei, eu vou mandar por e-mail para vocês o link para vocês fazerem o download. O Ítalo falou, é a tal da glocalização. Excelente essa expressão, Ítalo. Não conhecia não, mas é verdade. A gente vai ter uma globalização do ponto de vista do alcance, mas uma relocalização em função, né, disso, é verdade. O Strack aqui está me chamando a atenção de que realmente o Zoom está com 200 milhões de usuários. Não é à toa que ele estourou, né? Não é à toa que o pessoal começou a invadir e tal, porque nessa hora você descobre falha, né? É muito fácil, né? Obrigado aí, Guilherme Brito, pelos parabéns. Luiz Ortiz, muito obrigado também. Muito obrigado, Ítalo, mais uma vez. Mazarin, meu grande Mazarin, meu colega, o que você considera como essencial para a empresa criar novos produtos ou modelos de negócio através da transformação digital? Eu acho que é aquilo que eu tinha mencionado, né? Fazer um planejamento estratégico digital. Você tem que pegar o seu negócio e colocar num business canvas, né? Entender o seu negócio hoje e a partir da leitura do mercado, ou seja, concorrência, cliente, governo, potenciais disruptores, né? Você tentar projetar o seu futuro, estabelecer uma visão digital e você vê então como que o seu modelo de negócio pode se adaptar a essa visão. Então, isso aí se chama efetivamente desenvolver uma estratégia de transformação digital, né? Eu acho que a inovação ela faz parte disso, mas uma vez que você já tem uma rota traçada, aí você vai inovando num círculo virtuoso para chegar aonde você quer. Mas sem direção, você vai tirar para tudo quanto é lado. Então, eu acho que isso não é uma boa coisa. Mazarin, muito obrigado pela sua pergunta. Silvio Jory, muito obrigado. Obrigado, Maza, Gasparini. Jane, minha querida, muito obrigado. Saudade de vocês. Valéria Campos aqui. Se você tivesse que lançar um startup hoje para ajudar o Covid, seria só para ensinar a colocar no e-commerce ou ver a necessidade de transformação de negócio? Eu tenho conversado muito com o pessoal de solução digital. Essa tua pergunta é muito interessante, Valéria. E o pessoal, ele diz o seguinte, você tem 3 ou 4 momentos, né, nessa crise. Você tem um primeiro momento, que é quando você toma aquela porrada. E esse é um momento que a gente chama, de forma bonita, na consultoria, de contração. Né? Você se fecha todo, você pensa em mandar a gente embora, tem que fechar as portas do teu negócio, você fica desesperado, está sem caixa. Nessa hora, você tem que tomar uma decisão de botar o teu negócio para continuar funcionando de uma forma mínima possível. Então, você tem que garantir delivery, você tem que garantir a venda.
E essa venda pode ser por WhatsApp, Facebook, Instagram, Mercado Livre, OLX, não interessa. E muitos empresários, pequenos negócios, não sabem fazer isso. Então, eles precisam de ajuda para sobreviver. Uma vez que isso está relativamente equacionado, existe um segundo momento, que seria um momento de consolidação, depois você tem uma expansão e aí você tem a volta ao crescimento. Então, você tem aí, vamos dizer assim, uma curva, né, que faz um U, né, onde você tem aquela contração primeira, e eu acho que a ajuda pode ser feita em todos os momentos dessa curva. O que não adianta você querer oferecer estratégia no momento de crise, né? Você tem que agora respirar, você tem que ter um respirador fazendo uma comparação conveniente, porém infeliz, né? Você tem que dar um respirador para a empresa, um respirador de negócio, né? E eu acho que esse que é o mais importante. Muito obrigado, Fernando, também. Um grande abraço para você. Antônio Fernando, o exercício legal é ler o e-book vendo os vídeos em paralelo. É verdade, concordo com você. Vitor Gonçalves, boa tarde, Sérgio. Cheguei mais tarde porque estava em reunião. Bom, eu estou gravando aqui o evento, depois eu vou colocar à disposição de vocês. Rosemary, obrigado aí também pelos elogios. O Zoom passou para 200 milhões de cadastros, é verdade. Strack, Sérgio, a transformação digital também afeta os profissionais. Você mesmo está se digitalizando. Como você está vendo esse fenômeno? Bom, obrigado pela pergunta, Strack. Eu juro, gente, que não foi combinado. Mas é uma pergunta que eu queria muito falar sobre isso. Eu acho que, já que a gente está passando pelo fenômeno da Páscoa judaica, o que é a Páscoa judaica, né, gente? É sair de 400 anos de escravidão para a gente ser livre, né? E isso é uma mudança muito radical. Só que essa mudança não é uma liberdade de borboleta, né? Ou seja, esses ex-escravos judeus, eles passaram 40 anos vagando pelo deserto até encontrar uma terra prometida, né? Então, primeiro tiveram que ralar. E para sobreviver no deserto, eles tiveram que desenvolver uma série de tecnologias e processos, né? Para poder fazer jus a isso, né? Então, você tinha que ter disciplina, por exemplo, não podia, né, respeitar, não podia adorar outros deuses, tinha que comer aquela comidinha, tinha uma série de rituais, né, que são seguidos, de certo modo, são lembrados até hoje, né? E a importância do ritual, eu diria que é a importância da metodologia, da autodisciplina. Então, eu diria para vocês que a saída de uma vida corporativa para uma vida totalmente autônoma e digital, mais do que autônoma, né? E realmente é uma Páscoa, né? É um Passover, né? É uma transformação muito significativa que dá um medo do cacete. Mas é a tal história, né? Não dá para voltar para o Egito, né? Eu não quero mais ser escravo, né? Então, eu estou pagando o ônus da liberdade, onde eu me realizo muito pessoalmente, e agora eu acho que é necessário ter a mesma realização financeira. Eu acho que a grande luta é essa, né? Pelo marketing digital. Então, Strack, obrigado aí pela sua pergunta aí, né? Luiz Ortiz, né? A questão cultural é chave na transformação digital. Como você acha que se pode hackear a cultura para fazer uma transformação digital de verdade? Isso é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Porque até mesmo as consultorias que lidam com mudança de cultura, elas lidam com mudança, mas não estão acostumadas com cultura digital. Hoje você não tem, vamos dizer assim, uma empresa, né, um serviço que conjure tudo isso, né? Ou seja, cultura mais digital, mais isso, mais aquilo. Você vai ter que construir isso baseado em alguns fatores. O primeiro fator é o seguinte: qual é a cultura atual da sua empresa? Segunda coisa, qual é o gap entre o que você tem hoje de cultura e a sua visão digital? Porque quanto mais ambiciosa for a sua visão digital, mais radical vai ser a sua mudança cultural. Nem toda empresa vai ter essa ambição. Então, primeiro você tem que medir esse gap. Uma vez que você mede esse gap, você começa a identificar quais são os perfis que a empresa vai precisar, tanto do ponto de vista de liderança, quanto do ponto de vista técnico. E uma vez que você define esses perfis, você vai começar a olhar se você tem ou se você não tem esses perfis, quem são as pessoas que você pode aproveitar e desenvolver,
Quem são aquelas que você tem que contratar porque você não tem de jeito nenhum, por exemplo, cientista de dados, né? Poucas empresas têm já um cientista de dados lá dentro, né? Muito poucas, né? Hoje tem uma escassez de mão de obra tecnológica enorme aí no mercado mundial, no Brasil, então nem se fala, né? E terceiro, você vai ter que ver que pessoas não se adaptam a esse tipo de cultura e substituir. Além disso, você vai ter que fazer uma série de coisas que são mais, vamos dizer assim, na parte inferior do iceberg, né? A parte superior do iceberg cultural é aquela parte onde você tem as regras da empresa que estão escritas, a estratégia, o código de ética, né? E a parte de baixo são os comportamentos, os valores e as crenças. E para você mudar isso, uma das coisas mais fortes que tem é o exemplo, né? Essa construtora onde eu prestei consultoria, o presidente dessa empresa, que é de uma família, esse cara foi para Singularity University, ele voltou com a cabeça virada, e esse cara é o cara que está conduzindo a transformação digital da empresa dele. Esse cara é o Mark Zuckerberg da indústria da construção. Então, esse cara fala de plataforma, esse cara fala de digital, esse cara fala de uma opção de coisas e ele não entendia nada disso. Ele foi aprendendo isso de várias formas diferentes, lendo, evento, mentoring, o próprio CIO dele ajudou, o cara de marketing, e esse cara assumiu uma posição de liderança. Então, hoje, esse cara está fazendo força para que todos os aplicativos sejam em celular, ele está procurando dar o exemplo e ele está obrigando a diretoria dele a dar exemplo. E, acima de tudo, ele está tentando fazer a cabeça dos engenheiros, né? Que tem aquele pessoal que quer saber só de fazer a obra, de entregar a obra, e a obra tem que ser boa, barata e rápida, né? E o grande desafio dele é transformar uma empresa que é de engenheiros numa empresa que é de varejistas. Porque, na realidade, o cliente de uma empresa de construção, ele não termina a jornada quando ele recebe o apartamento, quando ele recebe a chave dele. Ele começa a jornada dele para o resto da vida. Por quê? Porque ele vai se mudar, porque ele vai alugar outros apartamentos, porque os filhos vão casar. Então, o envolvimento que a indústria da construção pode ter com a pessoa é um envolvimento baseado nos eventos de vida. E é isso uma das principais características da transformação digital. Os bancos já perceberam isso, né? As seguradoras estão acordando para isso, né, Ítalo? E é importante, porque a pessoa não quer fazer um empréstimo de financiamento, a pessoa quer ter a casa nova, né? A pessoa não quer fazer um seguro de saúde, não sei o quê. O cara quer ver o filho dele nascer com saúde bem. Então, essa ótica, ela muda completamente a visão que você tem. Então, essa mudança cultural, ela é uma mudança também de cabeça profissional dessas pessoas, desses colaboradores, né? Fora a questão de você assumir risco, né? De não ter medo de assumir risco, né? A questão de você poder falar com outras áreas da empresa e você trabalhar em times multidisciplinares. Então, é um plano de ação, né? Eu sempre digo que a transformação digital tem 4 planos, né? É um plano estratégico, um plano tecnológico, um plano organizacional e um plano cultural. Então, são 4 planos de ação que você tem que botar em andamento, com responsável, data, métrica e governança. Vamos ver aqui. Essa foi a pergunta do Ortiz Botoni. Ô, Botoni, que bom te ver aqui. Muito obrigado aí. Saudades também, Botoni, meu amigo aí que está nos Estados Unidos. Obrigado, Alencar. Muito bom. Acho válido um modelo, esse aqui é do Antônio Fernando, um modelo de transformação digital focado nos micro e pequenos negócios. Eu concordo plenamente. Eu acho que a transformação digital, ela não é por tamanho de negócio, ela é por modelo de negócio, né? O tamanho de negócio é um atributo, é uma dimensão do negócio. Mas você pode ter pequenos negócios que façam uma transformação digital. E tem muito exemplo disso. Existe um exemplo que eu gosto muito de contar, de um site nos Estados Unidos, que foi criado por causa dessa questão da nova economia. É um site chamado Little Mismatch, né? Ou seja, pequena
Desencontrada, que é um site especializado em vender meias, pares de meias para meninas adolescentes. E por que é especializado? Porque essas meias não combinam. O site é especializado em vender meia que não combina, gente. Você quer uma transformação digital maior do que isso, porra? Então você não precisa ser uma indústria gigante para isso, entendeu? O que você precisa é ter essa sensibilidade de oportunidade de mercado para poder atuar em cima. Então, claro, a transformação digital ela é válida para todos os negócios, com certeza. Profissionais digitalizados têm grande alcance exponencial, é verdade, o Strack. Vicente, sempre menciona em algumas conversas a questão da dívida digital, é verdade. Quando a empresa não acredita, percebe a mudança e acaba uma hora tendo que mudar, e aí percebe que o investimento vai ser maior, como se tivesse começado antes, né? Você entende que é assim, eu tenho outra visão? Não, eu concordo inteiramente com você, Vicente. E te digo mais, essa situação ela é uma situação que acontece com transformação digital, ela acontece com plano de contingência, né? Para quem não sabe, aquele plano de recuperação de desastre da informática, que ninguém quer gastar dinheiro com isso. Até a hora que surge uma coisa chamada coronavírus, não sei se vocês já ouviram falar, onde todo mundo tem que trabalhar em casa. E aí você não tem notebook para dar para as pessoas, porque notebook é caro, é 2 vezes mais caro do que o desktop. Para que comprar desktop? Né? E aí você começa a procurar aquilo desesperado no mercado e acaba fazendo que nem os Estados Unidos, né? Você vai lá para a beira do aeroporto, lá na China, para segurar um avião que ia para o Brasil ou para a França, né? E desvia ele para os Estados Unidos, né? Então, infelizmente, eu acho que essa lição é uma lição que é complicado o pessoal aprender, né? Mas isso aí é antigo e concordo inteiramente com você. Ítalo, qual a sua opinião sobre o Venture Capital? Será que os investidores vão perder o apetite de investir em projetos de inovação, como vinham fazendo, e perderemos o gás nessa corrida de novos modelos de negócio? Eu acho o contrário, Ítalo. Eu acho o seguinte, o que eu tenho lido, e é uma das coisas que eu quero fazer vídeo, escrever artigo, é o seguinte, o que a gente está notando é que as estruturas de P&D, de R&D das empresas, elas estão sendo substituídas. Elas estão sendo substituídas ou por serviços de terceiros de venture capital ou por empresas que montam a sua área de corporate venture capital. Por quê? Porque só no Brasil a gente está o quê? Com 13 mil startups, não sei. No mundo deve ter, sei lá, meio milhão de startups, não sei, 500 mil startups, né? Porra, não é possível, né? A não ser que seja alguma coisa de pesquisa química, né? De remédio e tal. O resto, alguém já está inventando ou já inventou. Então, o que acontece? É muito mais fácil você ter uma empresa que se especializa no hunting das inovações, não só no território nacional, como no mundo inteiro, e ela pode fazer isso de forma proativa, caçando, mas também de forma reativa, ou seja, que nem aquela empresa no Canadá fez, uma mina, né, que ela botou os dados geofísicos da mina lá e botou cientistas, procurem o ouro para mim, localizem para mim onde é que está o ouro, quem ganhar, ganha $100 mil. Né? E, entendeu? Ganharam dinheiro com isso. Então, eu acho que a fonte da inovação agora ela é global. E aí você tem a questão de hub, não hub, e lab, não lab, nessas coisas todas, mas as empresas de venture capital nos Estados Unidos, elas, em média, elas pesquisam em torno de 1.000 startups por ano, e desses 1.000, elas selecionam 5% desses startups para começar a fazer uma verificação mais detalhada, uma due diligence, né? E depois eles acabam ou comprando ou indicando esse startup. Então, para mim, eu acho que esse é o caminho da inovação. Cada vez mais você pegar as inovações que são consideradas commodities ou inovações que são core, né? E você começar a trabalhar nesse sentido. As inovações que são mais transformacionais e disruptivas, talvez você só consiga com o Google da vida, né? Que tem dinheiro para isso, né? O Google, uma Amazon, né? Mas eu acho que você vai ter todo o ecossistema de startups, essas grandes empresas aí que também compram empresas, né? Nenhuma delas fica inventando a roda, eles compram a roda, né? Então, eu acho que pelo contrário, eu acho que o Venture Capital está mudando agora. O cara do Venture Capital tem que entender também de tecnologia, né? Para ele poder fazer
fazer essa atitude. Mas eu tenho lido muito sobre isso, sobre corporate venture capital. E eu acho que empresas como as seguradoras, setor financeiro, é bacana ter um cubo, né, com 20 andares e tal, mas, cara, tem muito startup nesse mundo, principalmente financeiro, especialmente na Ásia, nos Estados Unidos, em Israel. Pô, sabe? Vai ver o que os caras estão fazendo lá e traz isso, né? Não tem por que ficar inventando a roda necessariamente, né? Elizabeth, muito obrigado. Antônio Fernando, a estrutura e modelo de uma grande empresa em relação aos pequenos é bem diferente. As empresas devem ter uma visão clara da transformação digital, sem muitos gastos ou investimentos. É verdade. Eu acho que as empresas pequenas, Antônio, e eu sei por que você está falando isso, né? Acho que tem uma questão aí do Sebrae, do papel do Sebrae, eu acho que é muito pertinente o que você está falando. O exercício, eu diria que é um exercício muito parecido inicialmente de você desenvolver estratégia. Você tem que saber aonde você está no teu modelo de negócio e para onde você quer ir. Porque mesmo sendo uma empresa pequena, você pode virar uma empresa dessa que vende par de meia trocado aí, né? E ganha dinheiro com isso. Você pode ser uma empresa como o Dollar Shave Club, que se especializa em fazer assinatura de lâmina de barbear e aparelho de barbear. E eles são uma empresa, sei lá, começou com meia dúzia de pessoas. É uma empresa pequena também. Mas dá para fazer coisas do arco da velha com isso, se você usar a criatividade em uma metodologia para você se reposicionar no mercado, levando em consideração os componentes do teu modelo de negócio, a sua marca, o que você tem de forte, né, o seu DNA. Então, eu concordo inteiramente com você. Eu acho apenas que você tem que adaptar essa metodologia. Vitor, ano passado estive em Israel na missão de inovação. Fechei o ciclo das missões China, Estados Unidos, Portugal e Israel. Certamente foi onde me impressionou mais. É verdade. A necessidade, meu amigo, é a mãe, né? Como diz o meu amigo Strack, aí, a mãe de muita coisa, né? Areias, João Areias, muito bacana a sua iniciativa. Pergunta, considerando que a pandemia mudou a rotina e acelerou a transformação digital nas empresas e pessoas, o mundo não será mais o mesmo. Exatamente. Quais seriam os próximos passos se muitos vão achar que já se transformaram digitalmente? Bom, os próximos passos, você pode ter duas coisas, né? Ou o cara fica nessa, né, de achar que só porque ele tem Zoom, ele já se transformou digitalmente, e aí ele vai começar a descobrir que isso não é suficiente, porque a concorrência... Quais são os 3 grandes alavancadores da transformação digital, né? O primeiro é a concorrência. O teu concorrente está te passando a pena porque ele está fazendo uma coisa que você não está fazendo. Segundo é teu cliente. Teu cliente está escolhendo outro porque você não está respondendo a ele com a mesma velocidade, facilidade e interação que ele quer, né? Você não está fazendo mais um produto particularizado. E o terceiro é o funcionário. O teu funcionário começa a ir embora porque ele vê que a sua empresa já não está mais inovando em nada, não tem plano nenhum futuro, e ele não vai ficar numa empresa, principalmente a garotada, não vai querer ficar numa empresa que está congelada no tempo, né? Então o pessoal vai começar a ir embora. E não adianta contratar gente do mercado porque o cara vai sair 6 meses depois. Então, de uma forma ou de outra, eles vão perceber isso e, infelizmente, a maioria só percebe a duras penas, né, João? Mas é uma grande verdade. Rosemary, é preciso ter uma mudança de mindset, com certeza. Mazarim, no mundo em que a maioria julga que para ser digital tem que ser jovem, qual a sua opinião quanto a isso e como os mais experientes podem ajudar, sendo que às vezes parece que não são valorizados? Eu acho que a gente tem que subir a ladeira e empurrar o piano, Maza, não tem jeito. A gente tem que mostrar pelo nosso conhecimento, né? Porque experiência a gente tem, né? Mas a gente tem que mostrar pelo nosso conhecimento sobre o mundo digital, sobre os aspectos estratégicos e de gestão, que a gente complementa aquele conhecimento que é meramente tecnológico, né? Nós vamos ser aqueles que vamos mostrar que não se trata de ter um produto que está procurando um problema, né? Que se trata da gente entender um problema corporativo e buscar uma solução para esse problema. E essa solução pode ser composta por vários produtos, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu duvido que um nerd desse tenha criado uma solução como a Panasonic criou. Ela criou uma empresa no Japão, está no Valor Econômico isso, né? Chamada Panasonic Home. Não sei se vocês viram essa reportagem. A Panasonic Home é uma empresa de construção.
só que é uma empresa de construção diferente. Ela se juntou com um consórcio, ela criou uma plataforma digital onde ela constrói a casa para você e ela cuida de toda a automação residencial da sua casa. Ela bota os equipamentos todos e ela passa a cuidar da sua eficiência energética e da assistência técnica. O que ela percebeu? Ela percebeu no modelo de negócio dela que a proposição de valor dela não era mais proporcionar um eletrodoméstico que dá prazer. Quando ela começou a ver que aquela parafernália de eletrodoméstico precisava de uma régua com 35 tomadas, né? Ela resolveu fazer o seguinte: não, cara, o cliente não quer saber de ter dor de cabeça. O cliente quer resolver um problema que é um problema chamado morar bem. Né? Então, ele não quer mais ver compatibilidade do ar-condicionado, se é 220, se é 110, desculpe, se é isso, se é aquilo. Então, eles constroem a casa, botam os equipamentos todos e cuidam do equipamento para você. Eu duvido que um nerd vai ter uma concepção dessa. E eu acho que é nisso que a gente entra, em soluções que são soluções, como é que eu posso dizer? Soluções mais globais, soluções corporativas. Você pode ter ferramentas, tecnologias que, obviamente, podem ser descobertas e desenvolvidas para resolver problemas específicos. Mas quem vai ser o grande arquiteto? Né? Quem é que vai ter a visão e a experiência completa corporativa para isso? Né? Então, é verdade, Stra, que o nerd criou o Facebook, mas eu te garanto que quando ele criou esse Facebook, ele não tinha essa noção. E eu acho que isso só evoluiu depois que ele ficou mais velho, né? Se você pegar a história do Uber, o Uber começou com um cara também, que foi o cara que contratou as 5 primeiras limusines. Chegou um ponto que ele jogou a toalha e chamou aquele maluco lá, que eu esqueci o nome dele, que tem um nome meio russo, né? Que é um cara que sai batendo em todo mundo, né? Ele contratou o cara para ser o CEO da empresa porque eles estavam precisando dar um boost, né? Da mesma forma também que o Airbnb começou com aqueles 2 arquitetos, e eles contrataram um cara para ajudar nesse processo. Então, o que eu quero dizer é que uma coisa não exclui a outra, mas eu acho que o papel da maturidade, da experiência, mesmo que seja experiência em venture capital ou experiência em startup, ele pode ser ocupado pelas pessoas mais maduras, né? Ítalo, é o job to be done, é o caso da Panasonic, exatamente. Strack, os inventores não conseguem ver a amplitude que a sua invenção pode tomar, é verdade. É verdade. Quem diria que o container, que foi criado em 1950, ia quadruplicar o comércio internacional de bens? Quem diria, né, cara? Uma porcaria de um container, cara, uma caixa, né? É verdade. Aliás, eu não sei se vocês sabem, né? Teve um japinha que foi o cara que desenvolveu o olho de gato. Sabe aquele negócio das estradas que a gente tem hoje? Esse cara, na década de 60, ele fez um concurso no Japão, porque as estradas do pós-guerra japonesas, né, elas eram péssimas, tinha muito acidente. Só em Tóquio que era tudo bonitinho, mas fora era tudo estrada de terra, né? E não tinha nada. Os carros batiam, não tinha controle de cruzamento. E esse cara inventou o tal do olho de gato. E isso tomou um mundo hoje em dia, né? Então, tem muita questão aí que é bastante interessante nesse aspecto, né? Obrigado, Valéria. Strack, o container digital revolucionou os sistemas com os microserviços e arquitetura técnica de sistemas. É verdade, cara. Se o container físico já fez isso, imagina o container digital, né? É isso aí, gente. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem gente que está quietinha aí, hein? Estou sabendo que tem gente que está quietinha aí. Então tá bom, gente. Já que não tem mais pergunta, eu queria agradecer muito a vocês. Vou mandar para vocês o vídeo, né? Não se esqueçam aí de recomendar para o pessoal o meu canal no YouTube também. E mais uma vez aí eu conto com vocês aí, agradeço muito. E até a próxima live aí, se Deus quiser, que não demore muito tempo, tá? Grande abraço aí para todo mundo, tá, gente? Tchau, tchau.